Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quem pregou o sermão mais longo descrito na Bíblia? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Paulo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Atos capítulo 20, versículo 11. Pergunta 2. Quantos anos tinha Noé quando terminou a construção da arca? Alternativa A, 300 anos. Alternativa B, 600 anos. Alternativa C, 750 anos. Alternativa D, 450 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 600 anos. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 6. Pergunta 3. Quantos carros Faraó usou para perseguir o povo de Israel durante o fim da escravidão no Egito? Alternativa A, 600 carros. Alternativa B, 400 carros. Alternativa C, 500 carros. Alternativa D, 300 carros. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 600 carros. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Êxodo capítulo 14, versículos 6 e 7. Pergunta 4. Qual era o nome da primeira cidade do mundo? Alternativa A, Jericó. Alternativa B, Babel. Alternativa C, Biblos. Alternativa D, Enoque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Enoque. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Pergunta 5. Qual profeta de Deus foi engolido por um grande peixe? Alternativa A, Joel. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Jonas. Alternativa D, Jonatas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Jonas. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas capítulo 1, versículo 17. Pergunta 6. O castigo de Eva pela desobediência a Deus foi? Alternativa A, dores ao amamentar. Alternativa B, dores na hora do parto. Alternativa C, dores de cabeça. Alternativa D, dores de coluna. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, dores na hora do parto. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Pergunta 7. Quantos livros do Antigo Testamento foram escritos por Moisés? Alternativa A, 4 livros. Alternativa B, 5 livros. Alternativa C, 3 livros. Alternativa D, 6 livros. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 5 livros. Deus usou Moisés para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pergunta 8. Quem foi alimentado por uma comida preparada por um anjo?
Alternativa A, Elias. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Isaque. Alternativa D, Esaú. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Elias. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. 1 Reis capítulo 19 versículos 5 e 6. Pergunta 9. Qual dessas mulheres morreu durante o parto? Alternativa A, Esther. Alternativa B, Raquel. Alternativa C, Batseba. Alternativa D, Ruth. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Raquel. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Gênesis capítulo 35 versículo 18 e 19. Pergunta 10. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, João Batista. Alternativa D, Eliseu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Eliseu. E um homem veio de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo, para que coma. Porém seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, comeram, e sobeja. Então lhe os pôs diante, e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. 2 Reis capítulo 4 versículo 42 ao 44. Pergunta 11. Qual profeta andou nu e descalço? Alternativa A, Daniel. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Elias. Alternativa D, Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Isaías. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta o cilício de teus lombos, e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Isaías capítulo 20 versículo 2. Pergunta 12. Qual foi o profeta de Deus que foi zombado por um grupo de jovens por ser careca? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Amós. Alternativa C, Eliseu. Alternativa D, Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Eliseu. Então subiu dali a Betel, e, subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe, calvo, sobe, calvo. E, virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, e despedaçaram 42 daqueles meninos. 2 Reis capítulo 2 versículo 23 e 24. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.